começaremos a nossa síntese de NT4, começando pelo Evangelho de João. Nós vimos nas nossas aulas que, na introdução, nós vimos que esse Evangelho era popular e amado. Vimos também algumas declarações do Senhor Jesus nesse Evangelho. Ele era pão da vida, luz do mundo, bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus. Ele disse que antes de Abraão ser eu sou, ele disse que eu e o Pai somos um e que é necessário nascer de novo. Temos também alguns atos memoráveis de Jesus, né? Nós percebemos isso, que são transformar água em vinho, ressuscitar Lázaro e lavar os pés dos discípulos, só para nós termos alguns exemplos. E o conteúdo de João, ele é único, totalmente diferente dos evangelhos sinóticos. Nós vimos isso, mais de 90% de João é exclusivo dele. Aí nós vimos também a data, local e autoria desse evangelho. A data, quase que com certeza, a última década do século I. O local, provavelmente, quase certamente, fora da Palestina. E, em relação ao autor, nós vimos que, em primeiro lugar, o evangelho é anônimo. Mas a tradição atribui a João, filho de Zebedeu, a quem é chamado de discípulo amado por Jesus nesse evangelho. Faz-se essa associação, a tradição durante a história da igreja. Aí há algumas contestações em relação a essa atribuição. Primeiro, em 19:35 fala somente de testemunho, ou seja, quem testemunhou esse evangelho? 21:24 nos traz outro autor, ou seja, sabemos que o seu testemunho, ou seja, o testemunho daquele que falou é verdadeiro. Alguns também dizem que o filho de Zebedeu ele não teria condições de escrever porque ele era iletrado, segundo Atos 4:13. E também o capítulo 21 não teria sido escrito pelo autor original. Muito bem, esse então seria a nossa data, local e autor do quarto evangelho. E vimos também 5 olhares possíveis nesse evangelho. Nós vimos 5 perspectivas diferentes: a perspectiva histórico-literária, a perspectiva temática, a perspectiva comparativa em relação aos sinóticos, a perspectiva redacional e a perspectiva sócio-histórica. Pois bem, a primeira delas, a perspectiva histórico-literária. Pois bem, nós temos então o prólogo joanino, do capítulo 1, versículos 1 a 18, e a estrutura pós-prólogo, que nos traz o livro dos sinais, do capítulo 2 ao capítulo 12, e temos os relatos da paixão e ressurreição do Senhor. Pega aí do capítulo 13 até o capítulo 21. Pois bem, e esses eventos aí do capítulo 13 ao 21, interessante, Do 2 ao 12 nós temos aproximadamente 3 anos, mais ou menos, e do 13 ao 21, todos os eventos contidos nesse trecho, eles duram aproximadamente 12 horas. Interessante essa divisão que o Evangelho nos apresenta. Aí depois nós temos a refeição final, a última ceia com seus discípulos e algumas discussões que ele traz. Jesus lava os pés dos discípulos. Nesse relato, ele anuncia a traição, ele dá o seu discurso de despedida e, por fim, nós temos aí a paixão e ressurreição de Jesus. Essa paixão ela é semelhante aos sinóticos. Ele é traído por Judas, ele é interrogado pelo sumo sacerdote, negado por Pedro, julgado por Pilatos, condenado à crucificação, ele morre e é sepultado, ressuscita no primeiro dia da semana, e aí nós temos várias aparições do Senhor no capítulo 21. Essa então seria a nossa perspectiva histórico-literária. Pois bem, temos a segunda perspectiva, que é a perspectiva temática. Nós temos Jesus identificado como Verbo de Deus no prólogo, e nós temos alguns aspectos do prólogo que aparecem na narrativa do quarto evangelho. O Verbo estava no princípio com Deus, capítulo 17:5. O Verbo é Deus, eu e o Pai somos um, capítulo 10, versículo 30. No Verbo estava a vida, ou seja, ele diz que é a ressurreição e a vida, no capítulo 11, 25.
A vida era a luz dos homens. Ele se chama de luz do mundo, capítulo 9, 5. O verbo que veio do céu, ele é enviado por Deus, capítulo 17, 21 e 25. E o verbo, ele é rejeitado. Ou seja, nós temos aí na paixão e ressurreição a rejeição e execução pelos judeus, capítulo 12 e capítulo 19. Então, esses são alguns aspectos do prólogo que aparecem durante a narrativa do Evangelho de João. E aí nós temos também alguns discursos de Jesus. Temos a primeira fala pública, né, no capítulo 3, onde ele fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima. Perdão. E aquele que vem do alto, ele revela um nascimento diferente, ou seja, um nascimento celestial, diferente do nascimento terreno. E aí no capítulo 12 nós temos a última fala pública: quem o vê, vê o Pai; quem o rejeita, rejeita o Pai, rejeita a Deus. E aí temos a oração no capítulo 17, né, onde ele dá o discurso final aos seus discípulos e ele diz que veio de Deus e retornará a Deus. Essa então é a perspectiva temática. Temos a terceira perspectiva, que é a perspectiva comparativa em relação aos sinóticos. Em João, Jesus é o verbo de Deus, criador, igual a Deus, enviado do céu. Em nenhum sinótico Jesus é verbo de Deus, é criador, é igual a Deus. Os sinóticos mais similares entre si, ou seja, eles são mais idênticos entre si do que com João. Eles são totalmente diferentes do quarto evangelho. E comparando os conteúdos, o que nós temos? Nós temos alguns relatos significativos nos sinóticos que são ausentes em João, né? Por exemplo, nós temos aqui o nascimento em Belém da Virgem Maria. O ministério inicia com o batismo por João Batista. Não temos em João a tentação no deserto pelo diabo, ou seja, todos esses relatos são constantes nos sinóticos, mas não no Evangelho de João. A proclamação do reino de Deus através de parábolas, certos milagres, como a expulsão de demônios, né? A transfiguração não aparece em João. Também João, ele não fala, nos sinóticos, perdão, ele não fala abertamente sobre a sua identidade. Em João ele fala escancaradamente acerca da sua identidade. A última refeição, né, da maneira como aparece nos sinóticos, não aparece no Evangelho de João. E a oração de Getsemane, a prisão e julgamento no Sinédrio, que são fatos ausentes no Evangelho de João. Muito bem, nós temos então, dentro dessa comparação de conteúdos, alguns personagens são semelhantes. Jesus, a família de Jesus, os 12, as seguidoras mulheres, João Batista, os líderes judeus, e temos os personagens de Caifás, Pilatos e Barrabás. Esses são semelhantes. Algumas histórias semelhantes entre os sinóticos e João. Nós temos os pães e peixes para 5.000, temos o caminhar sobre as águas, a unção de Jesus, a entrada de Jerusalém, a traição e prisão, negação por Pedro, o julgamento romano, crucificação e ressurreição. Nós temos algumas diferenças, sim, em alguns aspectos desses relatos ou desses personagens. Muito bem, alguns eventos e palavras únicas em João. Nós temos alguns milagres que são únicos em João, como a água em vinho, a cura do paralítico em Betesda, a restauração da vista ao cego e a ressurreição de Lázaro. E temos também longos discursos em João. Temos o diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, o diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4, o diálogo com seus oponentes, capítulos 5 e 8, e o grande, discurso, o diálogo com seus discípulos, nos capítulos 13 ao 17. Muito bem, assim então foi a nossa comparação de conteúdos em relação aos evangelhos sinóticos, entre João e os evangelhos sinóticos. Agora a comparação de ênfases. Por exemplo, em relação aos atos de Jesus, nós temos menos milagres em João, mas mais espetaculares. Em João, Jesus não esconde habilidades, ele realiza milagres abertamente. Nos sinóticos, Jesus recusa milagres para provar a identidade. E a comparação,
em relação às ressurreições da filha de Lázaro e da filha de Jairo, perdão, e a ressurreição de Lázaro. Em Marcos, o atraso involuntário, a cura é privada. Em João, atraso intencional para crerem, milagre em público. Milagres em João são chamados de sinais, com o propósito de revelar, né, a identidade de Jesus, diferente dos sinóticos, onde Jesus sempre procura esconder a sua identidade. Também comparando as falas de Jesus nos sinóticos, Jesus raramente fala sobre si. Em João, a identidade dele é o seu assunto principal. E a relação próxima entre dito e feito, ou seja, Jesus fala e as coisas acontecem em relação ao Evangelho de João. E João é marcadamente diferente, tanto em conteúdo quanto em ênfase em relação aos evangelhos sinóticos. Essa então foi a nossa perspectiva comparativa. A próxima perspectiva é a perspectiva redacional. Por exemplo, nós temos aqui a dificuldade de reconstrução de fontes. No Evangelho de João é muito difícil reconstruir suas fontes, ou seja, que materiais João usou para construir seu Evangelho. Uma coisa que a gente pode ter quase que certeza é que João não se utiliza dos sinóticos, as diferenças são muito grandes em relação a esses dois grupos de textos. Nós temos aí a explicação para semelhanças, tradições orais ou escritas compartilhadas, né? Tanto João quanto os sinóticos podem ter tido acesso a tradições que circulavam independentemente e por isso algumas semelhanças acontecem nesses dois grupos de evangelho. Quais as evidências das fontes em João? Nós temos as diferenças no estilo da escrita, né? Temos o prólogo, um caráter poético, provavelmente um hino antigo. Temos dentro desse prólogo, né, dos versículos 1 ao 18 do capítulo 1, duas interrupções que falam acerca de João Batista, nos versículos 6 a 8, e depois no versículo 15. Provavelmente é uma contestação a uma pretensa messianidade, né, atribuída pelos discípulos a João Batista. Temos aí também o tema do verbo feito carne único do prólogo, ou seja, é um anúncio único do Evangelho de João. E a possibilidade, né, que alguns aventam, né, que alguns aí defendem, de diferentes autores para o Evangelho de João, ou seja, ser um evangelho que não teria apenas um autor, mas mais de um autor, seria um composto de textos. Temos algumas repetições em João, capítulos 14 a 16, são semelhantes, né, no discurso de despedida. Jesus partindo, o Espírito Santo conosco, discípulos odiados, são temas que se repetem nos capítulos 14 e 16. E por que isso aconteceria? Bem, provavelmente o autor teve acesso a duas fontes dessas últimas palavras de Jesus, e ele então associa essas fontes de uma maneira que hoje nós podemos olhar para esse texto e perceber as diferenças que existem entre eles, né? E a provável repetição que João nos coloca aí nos capítulos 14 e 16. Pois bem, vimos também a presença de algumas costuras literárias, ou seja, a maneira como o autor ele costurou as suas fontes, ele organizou as suas fontes no decorrer do texto. Nós temos a ocorrência do primeiro sinal versus outros sinais no capítulo 2, 23. Nós temos Jesus em Jerusalém e, posteriormente, ele indo para a Judéia, já estando em Jerusalém. Ou seja, são costuras que nós percebemos em João, que para nós, caramba, parecem meio desajeitadas, mas provavelmente seja a passagem de uma fonte para outra. Jesus em Jerusalém e, na sequência, né, ele indo para o mar, para o outro lado do mar da Galileia. Pedro e Tomé perguntam: para onde vais? E Jesus questiona depois, na sequência, que ninguém pergunta para onde ele ia. No final do capítulo 14, Jesus diz: vamos-nos daqui. Mas o discurso, dos capítulos 15, 16 e 17, continua. E o que isso sugere, né, essa presença de costuras? Sugere diferentes fontes que são unidas para a fluência do texto. Fontes essas que podem ser escritas ou fontes orais, o que era muito comum no primeiro século.
Pois bem, e qual o caráter das fontes no Evangelho de João? Muito bem, nós temos a primeira fonte, a fonte dos sinais. Ela incorporou descrição dos sinais de Jesus. Qual o propósito? Persuadir que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E a presença de 7 sinais sugere o quê? Um número de perfeição, ou seja, um número divino, um número perfeito, ou seja, os 7 sinais mostrarão a identidade daquele que é perfeito. A conclusão também, ela se daria no final do capítulo 20 e não no capítulo 21. Né? Ou seja, o capítulo 21 para alguns seria um acréscimo posterior ao texto. E a conclusão então se daria efetivamente no capítulo 20, versículos 30 e 31. E a fonte dos sinais seria um tratado missionário que combina feitos e ditos de Jesus. Muito bem, a segunda fonte é a fonte dos discursos, né? Chamada fonte dos discursos. Claro que essas fontes são hipotéticas, nós trabalhamos em cima delas para efeito didático, mas elas são hipotéticas. Na fonte dos discursos, longas falas de Jesus e mais uma fonte, né? O que nos mostra os problemas, né, que a gente tem de influência no discurso de despedida, aquela questão da repetição dos capítulos 14 e 16. Teríamos também uma fonte para a paixão, né, uma fonte da paixão, os capítulos 18 a 20, que seria similar à encontrada no Evangelho de Marcos. E também teríamos a presença de outras fontes. O prólogo, que seria o antigo hino cristão, o último capítulo, capítulo 21, que seria uma aparição final após a ressurreição de Jesus, e por cima de uma antiga edição que terminaria no final do capítulo 20, né, nos versículos 30 e 31 do Evangelho de João. Então, aí, meus amados, um breve resumo então do que nós vimos no Evangelho de João. Pois bem, vamos para a nossa segunda parte da nossa disciplina de Novo Testamento 4. Então, partimos então agora para as epístolas joaninas. Okay? Dividimos a introdução, questões de gênero, autor, local e data e perspectiva contextual. Muito bem. São livros, né, as epístolas joaninas são livros do Novo Testamento da mesma comunidade do quarto evangelho, ou seja, teriam sido produzidos dentro da mesma comunidade para quem o quarto evangelho foi dirigido. Elas são chamadas, né, estão dentro do grupo chamado Epístolas Gerais ou Católicas, né, no sentido de universais. Elas são endereçadas a problemas específicos de comunidades específicas e foram escritas para a comunidade joanina após o quarto evangelho. Pois bem, temos também algumas questões de gênero, autor, local e data. Muito bem. 1 João, nós teremos aí que esse autor seria diferente de 2 e 3 João, no seu estilo, né, da escrita. O autor não se apresenta, não há saudações nem despedidas. O escrito é exortativo, que é contra a heresia e reforço da fé. É a marca de um pastor preocupado em edificar o povo. É uma carta apaixonada, ele os chama de filhinhos. Algumas doutrinas são abordadas, são sintéticas e certeiras. E temos aí 3 testes para a vida cristã, né, dentro dessa primeira carta de João. Pois bem, partindo para a segunda carta de João, nós teremos então que é o menor texto do Novo Testamento. O autor é o ancião, ou seja, um presbítero, né, da palavra grega presbíteros. Destinatário, a senhora eleita, provavelmente uma comunidade, a comunidade joanina. O conteúdo é uma advertência contra sedutores que negam Jesus em carne, ou seja, que Jesus teria vindo em carne. Com qual objetivo? Alertar sobre falsos mestres e enganadores, a quem o presbítero chama de anticristos. 3 João, né, também é um texto muito pequeno, né, também concorre com a 2 João como menor texto do Novo Testamento. O autor é o mesmo da 2 João, o ancião, o presbítero. Destinatário é Gaio. O tema, hospitalidade para com os irmãos itinerantes. E qual o objetivo? Elogiar Gaio e incentivar a hospitalidade e alertar sobre Diótrefes, que era alguém na comunidade que não queria que os pregadores itinerantes aparecessem ou fossem recebidos pela comunidade.
A questão da autoria das epístolas, como já vimos, né? Provavelmente, né, a primeira carta tenha o mesmo autor do Evangelho, é possível, e diferentes para a segunda e terceira João, mas outros defendem que o autor das três seria o mesmo. Por quê? Porque haveria similaridade, vocabulário, temas e estilo, coisa que alguns discordam, né, que a primeira carta seria mais parecida com o Evangelho, e o autor conhecia ensinamentos de João e resolvia problemas pós-Evangelho, problemas que apareceram após a escrita do quarto Evangelho. E há também uma relação com o quarto Evangelho, a questão debatida sobre o mesmo autor, né, a maioria entende que não, semelhanças em vocabulário, pensamentos e estilo, né, comparar João 1.1 com 1 João 1.1 são muito semelhantes. O autor teria vivido na mesma comunidade, temos as semelhanças temáticas em relação ao quarto Evangelho, e temos aí diferença importante, né, em relação ao quarto Evangelho, o problema com a sinagoga, que não é abordado nas três epístolas, né? Então, uma diferença importante das epístolas para com o Evangelho. Qual seria o local de composição? A mesma comunidade do quarto Evangelho e, provavelmente, fora da Palestina. As possibilidades seriam Síria ou Ásia Menor. E qual seria, então, a data da escrita? Com certeza, posterior ao Evangelho, e seria final do primeiro século ou início do segundo século. Então, assim nós temos, né, uma síntese das epístolas joaninas. Agora nós partimos para o texto do Apocalipse, né, que é o nosso último texto da nossa disciplina NT4. Então temos a introdução, né, o livro do Apocalipse, temos o desenvolvimento do livro, uma análise do texto e fechamos com uma conclusão geral, o texto do Apocalipse. O livro do Apocalipse faz parte do que nós conhecemos como literatura apocalíptica, que foi uma literatura que apareceu entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, onde a ênfase era que Deus estaria com os crentes, os fiéis, mesmo no meio da perseguição, ok? E a literatura apocalíptica ela surge no seio do judaísmo, provavelmente, né, no segundo século antes de Cristo, por causa de perseguições que os judeus estavam sofrendo de governantes sírios. O Apocalipse é um livro estranho. Quando nós olhamos para o Apocalipse, tentando encaixá-lo no primeiro século, ele não se torna tão estranho. Mas mesmo assim ele teve muita dificuldade de aceitação no cânon bíblico. E por que esse texto ele foi escrito? Ele é relevante no contexto histórico, foi um período de crise para cristãos no final do primeiro século, ok? Ele entrega verdades com significado vital, né? Uma mensagem do Espírito Santo que é válida ainda para hoje, e com certeza quando nos aproximamos do texto do Apocalipse é necessário examinar a situação histórica e o pensamento da época, para que nós possamos tentar entender o que o autor ele quis passar. A data do livro fica entre 95 e 96 depois de Cristo. Qual o propósito do texto do Apocalipse, do livro do Apocalipse? Primeiro, ele é relacionado à política de adoração ao imperador romano Domiciano, em relação ao culto ao imperador que os cristãos não estavam se submetendo. E principalmente na província da Ásia, que era uma província muito importante do Império Romano, eles aceitavam prontamente qualquer política que fosse proferida pelo imperador romano. O dilema dos cristãos era exatamente esse: ser fiéis a César ou fiéis a Cristo. Por causa disso, com certeza João foi banido para a ilha de Patmos e teve as suas visões sob a influência do Espírito Santo. Vimos também alguns métodos de interpretação do livro do Apocalipse que ainda são correntes hoje. Primeiro, a interpretação preterista, ou seja, onde quem olha a partir da ótica preterista deixa o livro no primeiro século, na época do Império Romano. Foi uma mensagem para a igreja do final do primeiro século, enfrentando tribulações em relação à legislação imperial romana.
Temos o método de interpretação histórica, ou seja, que o livro do Apocalipse ele mostraria eventos em várias épocas da história da igreja, representada aí pelas 7 igrejas, e cada igreja representaria uma época da história da igreja. O terceiro método de interpretação é o método futurista. Nos capítulos 2 a 3 seria o passado, e a partir do capítulo 4 nós teríamos então o futuro, ou seja, o livro do Apocalipse seria então um livro preditivo. Temos a quarta maneira de olhar para o livro do Apocalipse, que é o método de interpretação simbólico ou místico, ou seja, o livro do Apocalipse nos traria lições espirituais e morais, não haveria uma cronologia, como propõe o método histórico e até também o método futurista. Temos, por fim, o método eclético, que alguns adotam, que é um pouco de cada uma das visões anteriores, ou seja, o eclético ele mistura o preterista, o histórico futurista e o simbólico ou místico. Tudo dependeria da ocasião, da situação do texto. E vimos que o livro ele tem um desenvolvimento muito interessante. Nós temos aí as partes antecedentes, onde é apresentado João, onde é apresentado aquele que é digno de ser adorado, Temos aí a apresentação do livro, O conflito entre soberanias, temos as cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3, temos o trono de Deus, capítulos 4 e 5, rompimento dos selos no capítulo 6, um grande interlúdio no capítulo 7, as 7 trombetas nos capítulos 8 e 9, temos aí a pausa e um forte anjo no capítulo 10, temos a medição do templo e as 2 testemunhas no capítulo 11, temos a mulher, o dragão e o filho no capítulo 12, temos as 2 bestas no capítulo 13, pausa e garantias para os crentes no capítulo 14, e temos aí nos capítulos 15 e 16 as 7 taças da cólera de Deus. Capítulo 17 nos apresenta a ruína de Roma. 18 até o 19:5 nós temos aí então com detalhes a destruição de Roma e a vitória de Cristo. E a partir do versículo 6, 19 até o 20 e 10 temos a batalha final e o reinado dos mártires. Então, capítulos 21 e 22 nós temos o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. E aí nós passamos para uma rápida análise do texto, vendo todos esses aspectos de alguma forma, e concluímos vendo que o Apocalipse é um livro sobre esperança, onde Deus é o soberano sobre o mundo, não os Césares, e que o sofrimento do povo teria um fim definitivo, ou terá um fim definitivo, porque quem dá a última palavra é Deus, o soberano. Então aqui nós encerramos a nossa síntese do Novo Testamento 4. Até a próxima.